Oi, gente! Quanto tempo que eu não apareço por aqui. Eu tô muito feliz em ter voltado, principalmente nessa nova fase, que vocês já devem ter lido. Eu precisei vir aqui pro canal do YouTube, porque principalmente um vídeo que eu postei lá no Instagram, ele acabou viralizando. A gente ganhou muitos seguidores, assim, surpreendente a quantidade de pessoas que chegaram através desse vídeo do Rios que eu postei lá no Instagram. E muitas dúvidas, pessoal com muita dúvida, então eu acabei decidindo trazer essa nova realidade, né, minha aqui pro canal. Até porque muitas de vocês que me acompanham, que já tem um tempinho aqui no canal do YouTube, sabem que eu já tinha postado um diário da tentante aqui pra vocês, né? Inclusive, nesse vídeo que eu tô gravando aqui, eu vou contar pra vocês um pouquinho da finalização do último diário da tentante. Comecei a gravar pra vocês, fiz 3 vídeos, arquivei porque depois de um tempo eu não me senti muito bem. Então eu precisei arquivar esses vídeos, né? E aí, com o decorrer de toda essa história aí, desses meses que eu tenho falado lá no Instagram com as seguidoras de lá, né, que também pediram para eu trazer o relato de como que foi, tudo direitinho aqui pro canal do YouTube, porque aqui a gente consegue gravar por mais tempo, né? Eu acabei desarquivando os vídeos para poder mostrar para elas também, né, tudo que eu já tinha mostrado aqui para vocês que me acompanham aqui no YouTube também. Espero que, né, eu consiga trazer rotina para vocês. Não sei como que vai ser essa volta aqui pro canal, né? Porque eu sei que essa plataforma ela tá um pouco diferente de como ela era antes, mas eu espero conseguir trazer todos os detalhes. Inclusive, eu vou tentar postar um vídeo a cada 2 dias, porque já estou no 3º trimestre de gestação. Então, tô vindo aqui bem atrasada para falar com vocês, né? Mas estou muito feliz em trazer essa notícia para muitas tentantes que me acompanhavam aqui, para acalentar o coração de vocês um pouquinho, igual ajudou muitas meninas lá pelo Instagram, né? Recebo relatos até hoje de meninas que se sentiram confortadas, né? Tocadas de alguma forma através do meu vídeo, né, que estavam pensando em desistir e não vão mais desistir, né, de continuar aí nessa luta, que eu sei que ser tentante é uma luta, gente, é uma barra pesada, gente que já foi, sabe como é que é, né? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre como que foi descobrir, né, que finalmente eu estava grávida novamente. Vou tentar fazer um breve resumo aí, de como que foram esses 3 anos de tentante. Iniciei em 2019, vou ir corrigindo as datas se eu errar, tá? Na edição eu vou ir corrigindo, mas foi no início de 2019, eu comecei as tentativas. Durante esses 3 anos, né, eu tive 2 perdas gestacionais. Uma eu tive 7 meses após iniciar as tentativas, iniciei no início de 2019, no final do ano eu engravidei, né, durou uns 7 meses assim as tentativas de primeira, aí eu engravidei, perdi com 1 mês, né, perdi em janeiro do ano seguinte. Fiquei com muito medo, meu aborto ele foi aborto caseiro, né, eu preferi expelir naturalmente em casa, então foram 17 horas, 14 horas o primeiro, eu acho, só expelindo. E enfim, né, gente, é muito doído, é muito ruim, e eu fiquei com muito medo depois de engravidar de novo, né, e aí eu esperei mais uns meses para poder continuar a voltar, né, as tentativas, e aí eu engravidei poucos meses depois, acho que eu engravidei, foi praticamente no mesmo período, né, eu perdi no início do ano seguinte, que eu tinha começado a tentativa, e aí dei uns 2, 3 meses aí para voltar às tentativas, né, depois que eu tive o primeiro aborto. Engravidei depois de quase o mesmo período que eu levei para engravidar da última vez, uns 8 meses mais ou menos. E aí com 1 mês eu perdi novamente. As gestações que eu tive foram anembrionadas, né, ou anembrionárias,
que são gestações onde não desenvolve o bebê, só o saco gestacional. Então, eu tive 2 seguidas, o que, se vocês lerem na internet, diz que é raro, essa condição de ter 2 gravidezes anembrionadas. E eu fui procurar, né, ajuda em seguida dessa segunda perda, com uma especialista em reprodução humana, né, que era uma especialista da minha região. E aí eu fui procurar ajuda com ela me explicou que poderia ser algo relacionado aos cromossomos meu e do meu marido. Então a gente fez alguns exames, eu fiz uma bateria de exame de sangue, até para ver se tinha algum problema de trombofilia, né, por eu ter perdido tão recente os 2, né, não ter nem chegado a desenvolver. Então, os meus exames todos deram ok, não tinha nenhuma alteração dos meus exames, nem trombofilia, nem nada do tipo, né? Graças a Deus, ovário policístico, nada do tipo. Deu reagente nos meus exames. E ela passou um exame para meu marido de espermograma, que deram algumas alterações, né? Então, o que a gente sabe é que o motivo pode ter vindo do cromossomo, né? E também relacionado ao esperma. Além dos exames de sangue que eu e ele fizemos e o espermograma que ele fez, eu fiz também uma videoesteroscopia, que é um exame um pouco mais invasivo, onde a gente fez a biópsia do eu não sei se é do útero, mas acho que é do útero, né, para poder ver a espessura, essas coisas. E deu tudo ok também. Então ela já descartou, inclusive eu tinha até alguns outros exames mais invasivos ainda para poder fazer, e ela já descartou, né, quando ela viu o resultado do exame do meu marido. A gente pausou esses acompanhamentos com ela, que ela falou que talvez a gente nem precisaria mais fazer outros exames e poderíamos ir para uma FIV. Só que eu só tinha acho que 25 anos, né? E isso pra mim não entrava na minha cabeça, porque eu era muito nova pra poder fazer uma FIV. E ao mesmo tempo que eu pensei em fazer a FIV, né? Porque seria uma alternativa pra gente talvez engravidar, né? Não naturalmente, que eu diga assim, né? Não da forma que ocorre geralmente, né? Mas de forma mais segura, porque seria escolhido o esperma que talvez tivesse mais chances de dar certo ali com o meu óvulo, né? Enfim, gente. A gente deu uma pausa e decidimos não fazer essa FIV, até porque a gente também não tinha grana suficiente nessa época, né? Que fosse cobrir todos esses custos e tal. E aí a gente decidiu esperar Deus agir, né? Continuar tentando. Ela falou que a gente tinha a possibilidade de conseguir engravidar naturalmente, de forma, né, tradicional. E falou que provavelmente eu poderia ter outra gravidez anembrionada. Mas a gente preferiu acreditar em Deus, né? E seguir da forma que a gente achou que daria certo. Só que não foi no mesmo período de tempo que a gente conseguiu engravidar. Se passaram 1 ano e 8 meses, né? Após a segunda perda. 1 ano e 8 meses. E aí a gente conseguiu o nosso positivo de forma... Assim, a gente nunca fala inesperada porque a gente já estava praticando, né? A gente praticava sem preservativo, na intenção mesmo de engravidar. Então não é algo... Ai, foi inesperado. Não, foi esperado. A gente sempre quis, né? Vocês sabem da minha história. Mas foi... Eu costumo falar hoje, né? Para as pessoas que me acompanham assim... Que realmente... a gente não... É quando a gente menos espera. Pronto, entendeu? Essa frase é muito verdade. É quando você menos espera. Porque você já esperou tanto que pra você aquilo ali é algo que, assim, eu e meu marido, a gente já tava, né, fazendo normalmente. Mas a gente não namorava mais na intenção de só engravidar, né? Então, a gente não tava fazendo sexo, praticando só na intenção de engravidar. A gente tava fazendo por prazer, né? E nós somos um casal, enfim. E aí, num certo mês, né? Agora entrando já no assunto de como que foi essa descoberta. Foi em agosto do ano passado. A gente estava morando em São Paulo
que a gente se mudou para São Paulo ano passado. Então, a gente se mudou, acho que foi em fevereiro do ano passado para São Paulo. E aí, né, passaram-se os meses, a gente estava curtindo, aproveitando, ele trabalhando, meu marido trabalha como engenheiro, então ele pegou uma obra em São Paulo para poder fazer. Eu fui acompanhar. E aí, no mês de agosto, a gente veio pro Rio, né, comemoramos o aniversário dele, tudo normal. E em setembro, eu comecei a sentir algumas mudanças, né, faltando 10 dias para minha menstruação, os meus seios começaram a doer, mas assim, doer de forma que não doíam nem quando eu ia menstruar, porque eu não tinha sensibilidade, né, assim, de sentir dor. Tem muita gente que tem muita cólica, tem muita gente que tem muita sensibilidade nos seios, e eu não tinha isso. Então eu até comentei com a minha prima, que estava comigo também lá em São Paulo, falei, cara, eu tô sentindo uma dor, né, nos seios, que eu não sentia, nem quando eu tava menstruada. Ah, falta quantos dias pra você menstruar? Pô, faltam 10 dias pra menstruação descer. É um alarme, né? Ou não? Fiquei com isso na cabeça. Fiquei bem, né? Falei, deve ser algo hormonal mesmo, porque eu tava de dieta, tava fazendo reeducação alimentar, tava fazendo atividade física. Falei, pode ser hormonal, né? Comecei agora, tinha um mês, então mexe com o organismo da gente, né? Tudo muda, tudo flui de forma diferente. Chegou em São Paulo, que eu fui no banheiro no dia que a gente voltou, eu já tava no carro sentindo muito minha lombar, né? Senti muito a minha lombar. E aí a gente chegou em casa e tal, e tomamos banho, e aí quando eu me olhei no espelho, eu vi meu quadril muito largo, de uma forma que eu nunca tinha nem visto assim no espelho. Eu falei, eita, que coisa estranha, inchou meu quadril. E eu nunca tinha reparado, apesar de eu já ter o quadril um pouco largo, né? E aí eu fui no banheiro, e quando eu me limpei, né, eu fiz xixi, saiu uma leve borra de café, né? Aquele muco um pouco amarronzado, mas aguado, sabe? Aí eu falei, faltavam uns 4 dias pra menstruação descer, né? E eu falei, estranho, seio dolorido, quadril tô sentindo largo, borra de café, meu Deus do céu, nidação, pensei eu, né? Só que eu não queria ficar bitolada com isso na minha cabeça, porque já tinha me feito muito mal ficar achando que toda vez ia ser aquilo. Eu não tinha nem teste pra poder fazer lá, mesmo sendo tentante, né? A gente só espera. Mas é como eu falei pra vocês, foi quando menos esperei. E aí eu falei com meu marido que era pra ele comprar um teste. E aí ele no dia seguinte, né, que foi uma sexta-feira, a gente tava querendo sair. Mas eu pensei nisso, né, poxa, tive esses alarmes e tudo, vou fazer um teste por precaução, né, porque vai que eu saia, beba, enfim. Eu tava querendo tomar um drinkzinho. Ele comprou o teste de farmácia. E aí eu fiz, né, nesse dia. Eu lembro que foi uma sexta-feira à noite, era 8 e pouca da noite. E aí eu tava com muito medo de fazer. Quando eu fiz o teste, né, que eu coloquei lá no copinho, só subiu a linha do negativo. E aí eu falei assim, pronto, não estou grávida, né? Terminei de fazer xixi e tal, coloquei o testezinho lá no cantinho na pia, beleza. Falei, não estou grávida, vamos se arrumar e tal, pra gente poder sair. E ele falou assim, não, cadê o teste? Porque assim, o meu marido, das 2 vezes, né, que eu tava grávida, ele nunca foi de falar assim, ai, tá grávida, que não sei o quê. Sabe, não foi aquela coisa igual eu, quando eu recebia os 2 positivos que eu perdi. E dessa vez ele tinha sonhado, né? Eu contei isso lá nos meus stories, né? Tá salvo lá no destaque. E ele tinha sonhado com isso, que eu estava grávida, e que ia ser aquele mês. Eu não tinha nem contado pra ele sobre essa dor nos seios. Eu não me recordo de ter falado sobre essa dor nos seios, sobre anidação. Eu só lembro de ter falado pra ele que assim, eu tô com alarme, eu tive alarme aí, né? Pode ser alarme falso, mas por precaução, vamos comprar o teste. E ele falou, traz o teste pra eu poder ver, né? Eu falei, cara, eu faço teste de gravidez há 3 anos. Então, se for positivo, eu vou saber que foi positivo, né? Não tem como não saber que foi positivo. Aí ele, tá, mas eu quero ver. E aí, quando eu peguei o teste que estava lá no cantinho na pia, gente,
o teste estava positivo. E eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei simplesmente em choque. Eu não vi, parece que o tempo parou ali naquele momento. Eu fiquei em choque. Aí ele tinha comprado 2, né? Eu peguei o outro teste na mesma hora, coloquei lá, subiu a linha do negativo de novo. E depois subiu a linha do positivo. Tipo, segundos depois, tipo, uns 10 segundos depois, subiu a linha do positivo, bem fraquinho. Eu tenho até foto desses testes. E eu fiquei simplesmente assim, ó, em choque, e eu comecei a chorar, comecei a andar de um lado pro outro. A minha reação foi chorar. Provavelmente porque por causa do que eu tinha passado, né? E de medo, muito medo, de outra vez, depois de 1 ano e 8 meses da segunda perda, ser outra gestação anembrionada. Eu fiquei desesperada, com medo dessa hipótese, mas muito confiante lá no fundo. Porque foi muito diferente dessa vez. Mas assim, eu não tava colocando nada, sabe, no meu coração. Nada assim, tipo, já falando para meus pais, sabe? A gente combinou, da última vez a gente fez uma promessa. A gente falou que a gente só ia falar quando a gente tivesse certeza que teria dado certo, né? Que realmente tinha um bebê ali, que tava seguro e que a gente se sentisse seguro para poder falar. Antes disso, a gente... Ele nem tanto, ele tava super seguro, ele não sofreu com isso, com esse positivo. Ele ficou muito feliz, ele ficou super seguro, ele falou, não, já deu certo, eu tenho certeza, eu tenho muita fé. Ele tinha certeza, ele tinha sonhado, que ele falou, sonhou que ia dar certo, que já tinha um neném ali, e eu ficava só com medo, eu só sentia medo, eu fiquei desesperada, eu não conseguia dormir. Eu tive muita indisposição no início, eu não conseguia nem levantar para fazer comida para mim, de tão indisposta que eu fiquei. E aí eu liguei para minha médica, né? Ela não atendeu, a minha ginecologista, porque já era noite. Falei, vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Aí mandei uma mensagem pelo WhatsApp dela. Falei, doutora, minha ginecologista aqui do Rio, né? Meu plano não cobria lá em São Paulo. Eu falei, doutora, preciso de um pedido de exame de beta urgente, porque tô grávida de novo, né? E tô com muito medo de ser outra gestação anembrionada e tudo. E ela falou, calma, você vai fazer assim, ó. Aí me passou um pedido de beta, uma ultra, né? Ela me passou uma ultra. E aí eu fiquei... Eu lembro que esse período, assim, no dia que ela me mandou, eu fiquei muito... Não sei falar pra vocês ao certo, mas eu fiquei muito insegura, sabe? Fiquei com muito medo, muito medo. E aí ela pediu para eu esperar um pouco, porque tinha muito pouco tempo, acho que tinha 5 semanas pelos meus cálculos. E aí ela falou assim, Thaís, espera até mais ou menos 6 semanas, 6 semanas e pouquinho. Porque se você fizer agora a ultra, o beta pode fazer, mas se você fizer a ultra agora, talvez você não veja o neném, você vai ficar nervosa. No dia seguinte, eu fui fazer o beta, né? O beta confirmou que eu estava grávida e ele deu um beta alto. Ele deu, se não for, acho que foi 700 e pouco o I, né? Eu vou confirmar. Se não foi 500 e pouco, foi 700 e pouco, alguma coisa assim. E eu achei alto, comparado até das últimas 2 vezes, né? Então, realmente eu estava grávida, né? Eu estava grávida. E eu queria muito que passasse essa 1 semana, né? Porque eu tava com 5 semanas e pouquinho. Falei, vou esperar até mais ou menos umas 6 semanas e 4 dias, né? Tava acompanhando no calendário do aplicativo. E aí, beleza. Deu essas 1 semana. Durante essa 1 semana, gente, sério, eu era medo, eu era insônia, eu era choro. Eu juro pra vocês, mesmo não querendo, mas eu era muita insegurança. Pelo trauma que foi ter passado por 2 gestações anembrionadas. Mas não me culpo por isso não, porque realmente isso faz parte, a gente é tudo... Foi quando eu menos esperei, esperando. Então não sei explicar pra vocês. E foi depois de 1 ano e 8 meses. Eu não lembrava da sensação, né? Eu tava com muitos sintomas, os sintomas muito fortes. E durante essas 1 semana eu orava todos os dias para que Deus tivesse implantado um bebê ali dentro. Para que realmente tivesse um bebê, para eu não sofrer, porque eu não queria sofrer
de novo, né? Não só fisicamente, porque é uma dor absurda, né? As duas vezes, uma vez foi 14 horas, a outra foram 17 horas em casa, mas pela dor psicológica também, que é mais forte ainda do que a dor física. Pra mim, né? Mel deu uma roncadinha. E aí passaram-se esses dias, chegou o dia da ultra, da primeira ultra, pra ver se realmente tinha um neném ali. E eu tava muito nervosa nesse dia, porém no fundo do meu coração tinha um fundo de esperança, gente. Eu tava leve. Eu não sei explicar pra vocês, eu tava nervosa, mas eu me sentia leve, lá no fundo, sabe? E aí não foi uma ultra muito agradável por causa da médica, mas foi em São Paulo, foi até particular que a gente fez. Mas quando eu deitei, né, na maca, pra vocês verem como que eu tava aérea e nervosa e leve e tudo ao mesmo tempo, ela já tava com o aparelho da transvaginal lá em mim, já vendo no visor, e eu tava conversando com ela, nem prestei atenção. E aí eu lembro de falar assim pra ela, ai, eu tô com muito medo de ser outra gestação anembrionada. E aí ela falou pra mim assim, mas fica tranquila porque aqui tem um bebê. E quando ela falou isso, eu não chorei. Eu não esbocei reação de euforia. Eu só fiquei assim, ó, de boca aberta, gente, deitada lá na maca. Eu só fiquei de boca aberta. Porque eu não estava acreditando que pela primeira vez tinha um bebê naquele visor. E com 5 semanas e 6 dias, eu achei que eu estivesse de 6 semanas e 4 dias, mas não estava. Estava de 5 semanas e 6 dias e a gente já conseguiu ouvir o coração do neném. Naquele dia a gente conseguiu ouvir o coração. E o coração estava batendo com ritmos bons para 5 semanas e 6 dias, que é quase impossível de conseguir visualizar um embrião com 5 semanas e 6 dias. E aquilo ali pra mim foi algo assim que eu não sabia se eu ia ficar mais nervosa, né? Porque realmente ali tinha um neném. Ou se eu pulava de alegria ali, né? Mas o medo de acontecer mais um aborto foi terrível. Por isso que, assim, o início da minha gestação eu não aproveitei, eu não comemorei muito, mas todos os dias eu orava, eu fazia carinho na minha barriga, eu conversava com o neném já, desde os primeiros dias, desde o dia que eu soube que eu tava grávida, eu fiz oração, eu conversava com ele, desde o início. Ai, que loucura, lembrar de como foi é muito doido, porque, meu Deus, eu ainda às vezes não cai nem a ficha pra mim, não cai nem a ficha ainda. Ai, gente, enfim, foi assim que eu descobri que eu tava grávida. Vocês podem reparar que eu tô até sem graça gravando esse vídeo, né? Porque eu tô conversando com vocês e ele está mexendo aqui, igual uma pipoquinha. E isso pra mim é tudo assim, é tudo novo, né? Eu tô vivendo isso pela primeira vez, depois de tanto que eu esperei por esta bênção. E aí no próximo vídeo, pra não ficar tão longo isso daqui, que eu acho que esse vídeo vai ser o mais longo aqui do canal, eu vou contar melhor pra vocês como a gente descobriu o sexo, os primeiros sintomas de verdade, né, assim, ao todo, o que me marcou no primeiro trimestre. Eu já vou falar do primeiro trimestre, da primeira morfológica do primeiro trimestre. Vou falar pra vocês sobre isso porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, né? E aqui foi um resumão de como parou o Diário da Tentante e como, né, eu já vim contar pra vocês que eu estou grávida, depois de quanto tempo após aqueles vídeos, como que foi descobrir, né, a descoberta. E aí no próximo vídeo eu conto mais detalhes pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu retorno aqui. Um beijo pra quem já me acompanha, pra quem é novo, pra quem veio do Instagram. Eu tô amando, gente, receber o carinho de vocês.
pelo Instagram. E que se você ainda não me acompanha lá, me segue, vou deixar aqui, tá? E aqui embaixo na descrição tem todos os links para vocês, o link de lá do Instagram, o link também dos outros vídeos do Diário da Tentante, tá? Para vocês acompanharem aí. Beijo!